Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre a regionalização no Brasil. O que é a regionalização, quais são as características ou os critérios usados para regionalizar o território brasileiro ao longo do processo de formação e de ocupação do Brasil, bem como depois, mais atualmente, quais as principais divisões desse território. Nesse sentido, pensamos juntos então. Vocês sabem o que é regionalização e região? Vocês conhecem o processo de regionalização no Brasil? Saberia dizer a qual região você pertence? Que características, semelhanças ou diferenças nós temos entre esses termos? Nós podemos dizer então que regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico segundo um ou mais critérios. Então se estabelecem divisões do espaço geográfico levando em consideração alguns aspectos específicos desse espaço, que podem ser naturais, como o clima, por exemplo, que podem ser econômicos, como a produção industrial, políticos, sociais ou ainda culturais. Ou ainda nós podemos dizer que um conjunto de critérios podem ser utilizados para dividir o espaço geográfico. Mas temos que saber que regionalizar é exatamente estabelecer essa divisão do espaço geográfico seguindo determinados critérios. Se consideramos critérios naturais, podemos ter as chamadas regiões naturais, como por exemplo as regiões hidrográficas do Brasil. Temos a região amazônica, a região hidrográfica do São Francisco, a região hidrográfica do Paraná. São exemplos de divisão do território brasileiro, utilizando ali critérios naturais. Mas temos outros critérios para regionalizar. O resultado dessa divisão são a criação de regiões, né? Então eu regionalizo, cada pedaço dessa divisão que foi feita, eu vou chamar de região. É essa porção do território que tem características semelhantes entre si e diferentes do seu entorno. Então, uma determinada região vai ter ali semelhanças que não têm a ver com as características de outra parte do Brasil, ou que são muito diferentes das características dessa outra parte do Brasil. Por isso que a gente estabelece, então, a criação dessas regiões ali. E como finalidade ali, compreender, né, as características de uma determinada área, seja no aspecto natural, econômico, social, entre outros. Por isso são criadas as regiões. E o Brasil teve várias divisões feitas ao longo do tempo. Começamos ali com 1534, quando o Brasil foi dividido em capitanias, a fragmentação em capitanias, com o objetivo de melhor administrar e cuidar dessas terras para que não fossem invadidas por outros países. O rei de Portugal estabelece então essa primeira divisão interna ali do território brasileiro. Mas nós continuamos pensando nessa regionalização do Brasil. Em 1913 nós vamos ter a criação ali de algumas regiões já com estados, com a expansão do território brasileiro acontecidos, né? Nós vamos ter a criação de regiões setentrional, norte-oriental, central, oriental e meridional, onde o estado do Paraná fazia parte da região meridional. E aí nós vamos ter outras regionalizações ao longo do tempo. Em 1945, nós temos regiões como leste meridional, nordeste oriental, diferente da divisão anterior. Então, outros critérios foram usados para essa regionalização de 1945. Ao longo da história, nós percebemos aqui as várias divisões do território brasileiro, os diferentes critérios ou características que foram considerados para essas divisões. A divisão oficial atual foi essa feita em 1990 pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ela é dividida em 5 grandes regiões, ou 5 macro-regiões. A região norte, a região nordeste, que está em laranja aqui no nosso mapa, a região sudeste, que está em amarelo, a região sul, que está aqui em lilás, e a região centro-oeste, que está em rosa. Então essa é a divisão regional oficial atual do Brasil. Nesse vídeo nós falamos sobre a regionalização do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.